Nós sonhamos com uma igreja em que Jesus Cristo seja o centro. Ele provoca uma paixão incomparável através de pregações que mudam vidas, louvor poderoso e abundante criatividade. Nessa igreja, celebramos e curtimos o relacionamento com nosso Pai Celestial com entusiasmo, conhecendo todas as suas facetas de forma cada vez mais profunda. Nós desejamos uma igreja que esteja aberta a todos. Não importa de onde elas vêm ou quais são as suas histórias. Aqui, todos se sentem em casa. Essa igreja é uma família, marcada por amor incondicional, união e liderança servil. As necessidades da sociedade a obrigam a agir com compaixão. Ela é conhecida por sua generosidade, olhando para os necessitados e não os ignorando. Nós procuramos experimentar o poder de Deus, sabendo que para Ele tudo é possível. Esperamos que o Espírito Santo trabalhe através de nós para vivenciarmos seus milagres. Nossa paixão é que sejamos uma igreja que dê o seu melhor para Deus. Fale a linguagem de hoje e se veja como parte da solução. A igreja que sonhamos. Muitas pessoas encontram a fé em Jesus Cristo e se tornam mais semelhantes a Ele. À medida que essa igreja está em constante crescimento, ela continua nos grupos, impactando positivamente nossa família, amigos e sociedade. Que Deus realize esse sonho através de nós. Eu amo a visão da nossa igreja, eu amo esse sonho, eu tenho certeza que hoje é um passo que a gente está dando em direção a uma igreja relevante para a nossa cidade. E eu estou muito alegre porque esse espaço aqui a gente vai ser um lugar de casa, um lugar para se sentir bem, um lugar para encontrar as pessoas e, sobretudo, vivenciar a presença de Deus. A gente está no tema próximo nível, um tema que a gente está vivendo com todo o ICF, o movimento da ICF e todas as igrejas. No ano de 2020, a gente acredita que a igreja vai dar um próximo passo, um próximo nível. Parece que é irônico, porque a gente começou o nosso ano saindo da Dome e indo para o nosso office, uma redução de espaço, de estrutura, e depois a gente reduzindo então para a sua sala de casa na celebração online, mas tenho certeza que Deus estava agindo, estava planejando tudo para que a gente pudesse dar um passo para um nível maior e um próximo passo para que a gente alcance mais e mais pessoas. Então eu sou muito grato por cada um de vocês que está fazendo parte dessa história e tenho certeza que hoje a gente vai, com a ajuda de Deus, ter novas decisões, novas posturas para que a gente continue crescendo e montando o reino de Deus. E o versículo tema de hoje é Josué, capítulo 17, versículo 17, eu vou abrir aqui, que fala: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todos os espaços que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. Embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Então o povo de Israel estava já em Canaã, parecia que estava tudo bem, eles tinham conquistado uma terra, eles estavam construindo aquele momento, até que Deus fala: ainda não acabou, ainda tem mais e vocês vão poder prosseguir. E para a gente entender melhor essa história, a gente tem que entender toda a jornada que o povo de Israel passou até chegar nessa terra. Eles tiveram que sair do Egito, passar 40 anos no deserto, até então chegar na terra de Canaã. Assim como eles tiveram fases na vida, nessa jornada, a gente também tem fases na nossa vida e como igreja a gente passa por elas e a gente pode aprender várias coisas. E eu quero começar com a fase do Egito. Egito significa para mim, não temos o suficiente, a gente passa por dificuldades e, em outras palavras, a gente é escravo, a gente não tem liberdade. E às vezes a gente tem a mentalidade em igrejas, se você parar para perceber, a gente sempre tem a postura de que está faltando. Não temos recurso financeiro suficiente, a gente não tem tempo suficiente, a gente não tem pessoas, habilidades, talento suficiente para que a gente possa fazer a igreja acontecer.
Eu acredito que no reino de Deus, as pessoas que têm visão para Deus e são inspiradas por ela sempre vão ter o sentimento de que tem menos, não tem o suficiente. Mas o problema não é a situação que a gente não tem, mas sim a postura do nosso coração. A gente precisa do Espírito Santo que vai revelar para a gente que com Ele, com Deus, tudo é possível. E isso faz parte do mover do Espírito Santo na nossa igreja. É como o exemplo do primeiro carro que foi construído na Turquia, em 1960, alguma coisa. Eles construíram um carro lindo, maravilhoso, botaram num trem e foram fazer então a apresentação, a premiere desse carro. Botaram no trem e levaram até a cidade onde estava o presidente e todos os ministros. E no caminho eles foram ainda fazendo as últimas reformas, botando os detalhes, tudo. E uma grande apresentação, todos contentes, alegres. Até que o presidente senta no carro e começa a dirigir o carro ele anda 100 metros e pum, para. O carro morre. E por que isso aconteceu? Porque eles esqueceram do mais importante, que era encher o carro com combustível. Quantas vezes na nossa vida a gente planeja, a gente faz a igreja, a gente constrói, a gente sonha, mas no final das contas a gente esquece de chamar Deus, de orar e pedir para que o Espírito Santo encha os nossos corações, que é o mais importante para que isso tudo que possa mover. Que a gente possa aprender nesse momento de Egito que a gente passou, que a gente está passando na nossa igreja, de que a gente precisa sempre chamar o Espírito Santo para fazer parte dos nossos projetos, das nossas decisões. E a gente está muito contente porque essa localidade trouxe paz para o nosso coração e a gente vê um grande potencial para que novas pessoas possam conhecer Jesus e para que esse lugar seja uma casa para mim e para você e que a gente tenha uma experiência com Deus cada vez mais forte nesse local. A segunda fase que o povo de Israel passou foi no deserto. Deserto para mim significa que a gente tem o suficiente e eles tiveram que contar com a provisão de Deus de comida, de maná do céu. E eles não podiam guardar a comida para o dia seguinte. Foi um mandamento de Deus que eles deveriam pegar o alimento, consumir naquele dia e que no dia seguinte ele iria também prover. Então não poderia guardar na sua gavetinha, guardar no seu potinho. Você tinha que confiar que Deus também ia prover o seu alimento no dia seguinte. E a gente também passou por essa situação na ICF em diversas formas. E uma delas mais marcantes que foi a celebração online. A gente acreditou que nesse momento a igreja, caramba, a gente ia parar, a gente não ia conseguir passar por esse deserto, mas Deus vem trazendo a sua provisão diariamente. Todo domingo a gente vê quantas pessoas estão participando, a igreja continua se movimentando e a gente tem a certeza de que Deus está com a gente e que nesse momento de deserto Ele está provendo cada detalhe. E é um privilégio a gente saber que a situação de uma localidade da igreja era uma necessidade, era uma dificuldade e a gente vivenciou a provisão de Deus no momento de deserto. Eu tenho certeza que o deserto ele é um lugar bem legal porque a gente vê o poder de Deus, mas a gente não pode se acostumar. A gente sabe que ainda tem uma terra prometida, tem Canaã, que a gente vai chegar lá. E então o povo de Israel chegou em Canaã. Canaã era uma terra bonita, tudo lindo, maravilhoso, mas não tinha nada, e tinha ainda outros povos que deveriam ser expulsos daquele lugar. Então o povo de Israel teve que trabalhar muito, embora tenha chegado na sua terra prometida. Chegar em Canaã parece que é muito confortável, mas vai ter que se levantar as mangas e poder trabalhar muito para construir aquilo que Deus quer, aquela visão que Deus deu para a nossa vida. E a igreja, traduzindo isso para a gente, igreja ela é simplesmente um canteiro de obra constante. Assim como na nossa vida, você provavelmente teve o seu quarto de criança quando você nasceu, que tinha um berço e tinha toda aquela decoração de criança e conforme você foi crescendo, você teve que fazer reformas, teve que adaptar, teve que botar nova cama. E imagina se você crescesse e não fizesse esse tipo de reforma. O quarto continuaria com berço, você cresce, você vira um adolescente, vira um adulto, você casa e você mora no mesmo quarto, com o mesmo berço, com a mesma decoração, isso não é nada confortável. Da mesma forma, a igreja ela tem que ser reformada constantemente para que a gente possa criar quartos e espaços para alcançar mais pessoas e para novas pessoas se sentirem em casa. E essa é uma fase de construção e a gente hoje está dando um grande passo, onde a gente está botando a nossa cara para fora
onde pessoas vão ver, novas pessoas vão poder se chegar à nossa igreja, e a gente vai ter, com a ajuda de Deus, continuar construindo o reino dele. E para isso a gente passa por algumas fases. A primeira fase a gente sentou no início da plantação de igreja, a gente conversou com diversas pessoas no início da ICF. Pessoas vieram com seus talentos, com seus recursos, com seu tempo, e cada um trouxe as suas ferramentas. Para fazer uma construção, uma reforma de um local, você precisa de ferramentas, e cada um de nós, eu e você, temos nossos talentos, nossos chamados, e a partir do momento que a gente implementa na nossa igreja, a gente começa a construir, então, um esqueleto, uma casa que é um esqueleto sem nenhum acabamento, como você está vendo aqui na imagem. E parece que é um lugar bem legal, porque várias pessoas estão envolvidas, mas você não gostaria de morar ali. E essa é a fase de plantação de igreja. É o início que a gente mete a mão na massa, é um lugar que não está pronto, a gente tem uma grande visão, mas ninguém quer ficar ali porque ainda é sujo, ainda está na lama, e a gente precisa botar a mão na massa para poder construir quartos e espaços para alcançar mais e mais pessoas. E o quarto, quando a gente constrói um quarto, pra gente, significa na nossa igreja que são os nossos grupos, times e pequenos grupos que você pode se encontrar em casa. É a beleza interior. Você já foi provavelmente num grande pé sujo perto da sua casa, numa pizza, a estrutura era horrível, era tudo quebrado, era tudo sujo, mas você chegava lá, era bem recebido, a comida era gostosa, o garçom era simpático, você conhecia o dono, conversava com ele, e é exatamente essa beleza interior que são os nossos grupos. De repente a ICF não é aquilo que você imaginava, aquilo que você precisa como família, mas é um lugar que você vai encontrar uma beleza, porque você vai se sentir em casa com pessoas que querem te abraçar e caminhar contigo. E essa é a beleza dos nossos pequenos grupos, da parte pequena, pessoal da nossa igreja. Mas ao mesmo tempo a gente precisa também ter salões como esse aqui, que a gente vai construir e fazer aqui uma celebração. Os grandes salões servem para que a gente encontre com os nossos grupos, encontre com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, e que a gente possa vivenciar a presença de Deus aqui todo domingo ou diariamente. A presença de Deus, quando nós nos reunimos, louvamos a Deus e aprendemos, sinais e milagres acontecem, seja num time de oração, pessoas são curadas, pessoas conseguem se perdoar e ter novas perspectivas. Essa é a presença e o poder de quando estamos todos reunidos louvando a Deus e dando novos passos na nossa vida. Então a gente vai precisar construir salões para alcançar mais e mais pessoas, e você pode se perguntar, caramba, a gente achou um local legal e a gente vai ficar aqui quanto tempo? Vamos ficar aqui 5 anos, 10 anos? Eu acredito que a igreja ela não pode parar de crescer. De repente você que tem essa pergunta, tem esse pensamento, você já conhece Jesus Cristo e você já tem um lugar onde você se sente família. Mas tem ainda muitas pessoas nessa cidade que ainda precisam disso, precisam conhecer Jesus, e a gente vai crescer fazendo de repente uma segunda celebração, uma terceira celebração, uma quarta celebração, alugando outro espaço e fazendo lá outra celebração, quinta celebração, 6 celebrações, plantando outras igrejas em outras partes da cidade, em outras cidades no Brasil inteiro. Porque a gente quer fazer isso? Para que a gente possa levar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Então a gente não vai poder parar até que todos sejam salvos ou Jesus volta para buscar a sua igreja, e vai ser bem bacana. E a gente ama como igreja essa perspectiva de eternidade. A gente pode aprender que na primeira igreja que ela está em constante crescimento. Em Atos capítulo 16, versículo 5 fala: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em Atos capítulo 2, versículo 43 diz: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e milagres. A igreja não pode parar de crescer, ela vai continuar, e a gente pode aprender com Deus que Deus também continua reformando, construindo moradas no céu, para que a gente possa receber todas as nossas pessoas. Assim como Deus constrói casas para a gente na eternidade, a gente vai continuar construindo igreja para que pessoas possam ir para a eternidade com a gente e reconciliados com Deus. E um grande aprendizado que a gente tem na construção de igreja é que a igreja ela é viva, é dinâmica, e a gente vê em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais
que agradam a Deus. A gente vai construir a casa de Deus com pedras vivas. Não parece ser uma coisa tão simples. Imagine se as pedras aqui todas se movessem, seria muito difícil arranjar um equilíbrio, uma estabilidade. Mas eu tenho certeza que essa dinâmica, essa vibração que todas as pessoas têm, botando suas ideias, seus talentos, seus recursos, vai ser uma construção bonita, porque o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo, o arquiteto desse local aqui vai ser o Espírito Santo, que vai planejar cada detalhe, cada beleza desse lugar, e o mestre de obras é o nosso Pai, Deus, que tem todo o poder e que para Ele tudo é possível. Então que Deus te abençoe, que você se sinta assim, encorajado com esse novo próximo passo, e a gente vai continuar essa pregação com o Bruno, que ele vai falar um pouco qual vai ser a nossa postura e qual é o caráter do nosso ministério dentro da nossa cidade. Que Deus te abençoe. Quero compartilhar com vocês hoje uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 2, do verso de 1 a 12. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que estava pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem a autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Essa passagem me encanta. Eu gosto muito dessa história. A gente ouve desde quando nós éramos pequenos, na escola dominical. Mas só que hoje eu quero trazer para você uma perspectiva do que a gente pode aprender a partir dessa passagem para a vida da nossa igreja. A gente pode pegar alguns pontos e a gente consegue enxergar lá no versículo 1, que diz: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum. É muito legal ver como Jesus, ele andava pelas cidades. Ele não vivia no monastério, ele não vivia recluso, ele não vivia numa solitude. Ele estava no meio da cidade. Nós, como igreja, nós temos que aprender que o nosso chamado está para a cidade. Nós amamos a nossa cidade, amamos o bairro onde nós estamos. E nós temos um chamado de anunciar o Evangelho para todas essas pessoas. Não adianta nós, como igreja, vivermos numa reclusão. Nós temos que estar inseridos na cultura da nossa cidade, para que nós possamos fazer a diferença para aqueles que tanto necessitam ouvir uma palavra de esperança, de amor, que nós temos a resposta para tantas dificuldades, para tantos medos que essas pessoas têm passado. Nós temos que aprender que nosso ministério, ele deve ser tanto do grande, o big, mas também nós devemos viver no pequeno. E lá a gente consegue ver no verso 2 que diz: Em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar. Não adianta nós vivermos numa igreja onde só temos grandes celebrações, grandes eventos. É importante nós vivermos a comunhão de Jesus Cristo dentro das nossas casas. É como é um avião. Não adianta uma asa estar boa e a outra asa ela está capenga. Você não tem essa estabilidade no avião. É importante, como igreja, nós entendermos em Deus a necessidade de nós vivermos pequeno, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos reais dentro do nosso dia a dia, da nossa casa. Nós devemos aprender também lá no verso 2, na segunda parte, que diz: Enquanto ele anunciava a palavra de Deus. É muito bom a gente perceber
que para nós vivermos em igreja, nós não precisamos nada além do que a palavra de Deus. Nós devemos ser um ministério baseado na palavra. Nós não vamos vender os nossos púlpitos, vender os nossos momentos de pregação para dizer para você que uma vida com Deus, uma vida cristã, é uma vida onde você vai ganhar inúmeras coisas, vai mudar de vida, vai ter novo emprego, vai ter recursos financeiros. Nós queremos te dizer que nós somos uma igreja baseada na palavra. Somos uma igreja onde nós buscamos a presença do Espírito Santo. Nós aprendemos aqui, domingo após domingo, a sermos uma igreja sedenta por ouvir da palavra de Deus, o que Ele tem para nós. Não estamos aqui buscando por milagres e mais milagres, mudanças de vida. Nós estamos aqui para entender que Deus tem um propósito especial para as nossas vidas. Os milagres são consequências de uma vida completamente destinada, debruçada, que busque incessantemente a palavra de Deus. E nós somos uma igreja que ama essa palavra de Deus. Uma palavra verdadeira, correta, saudável. Nós precisamos ser um ministério que precisamos atrair os doentes. Verso 3, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Se aqueles amigos do paralítico, se eles tivessem a certeza de que aquele lugar não era o lugar para levar aquele amigo, eles não teriam esse trabalho todo de sair com uma pessoa pesada, carregando até aquele lugar. Igreja é o lugar para pessoas doentes. Pessoas vão se achegar nesse novo local aqui. Pessoas vão chegar com suas sequelas, todas cheias de pecado, com uma vida completamente arruinada. Mas nós, como igreja, temos que ter o amor, a compaixão, o carinho e a dedicação de encontrar essas pessoas e amar de maneira incondicional. A igreja é um lugar onde as pessoas doentes, que tanto precisam e necessitam do cuidado e do amor de Jesus Cristo, elas vão se achegar, e nós, como igreja, nós precisamos abraçar. Nós não estamos aqui buscando uma igreja onde as pessoas vão olhar, condenar, dizer, olha, você aqui não é bem-vindo porque você fez isso, isso e isso. Nós, como igreja, nós temos que olhar com um olhar de compaixão, de carinho, de amor, na certeza de que esse lugar, com a ajuda do Senhor, será um lugar de reconciliação, de transformação, de milagres, de pessoas que estavam arruinadas pelo diabo, arruinadas pelo pecado, e aqui vão encontrar, em nome de Jesus Cristo, uma vida completamente nova e renovada com a ajuda dele. Nós devemos entender que nosso ministério, nós precisamos superar obstáculos. Quero ler com você verso 4. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca bem na frente dele. Nós precisamos entender que para levar a salvação, para levar mudanças de vidas, notícia que vai transformar a vida das pessoas, não são obstáculos que vão nos impedir de realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós, como igreja, precisamos olhar para onde nós estamos, para o chão, sabendo das dificuldades do momento, mas o nosso olhar vai estar sempre acima do que a gente está vivendo, na certeza que Deus tem um propósito, planos, projetos especiais para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida como igreja. Nós precisamos entender que os obstáculos não são finanças, recursos, pessoas, local. Nenhum desses obstáculos vão nos parar. Nenhum desses obstáculos vão diminuir a nossa vontade de continuar, de permanecer, de buscar cada vez mais o que Deus tem para a vida dessa igreja. Nosso ministério, nós devemos confrontar
a religiosidade. Versos 6 a 8. E algum dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Quero dizer para você, se você vem de uma igreja onde o tradicionalismo é maior do que o evangelho, se você tem experiências onde as pessoas viraram escravas desse tradicionalismo e estavam esquecendo que realmente é o evangelho, eu quero dizer para vocês, você precisa mudar completamente a sua mentalidade, porque aqui é a nossa igreja. Nós não servimos uma tradição onde as pessoas criaram, onde pessoas excluem os outros, onde as pessoas criam ritos dentro da igreja. A ICF Rio de Janeiro é uma igreja que busca centralidade em Jesus Cristo. O nosso ministério precisa ser integral. Verso 9. O que é mais fácil dizer a um paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Jesus Cristo estava não só preocupado com a cura física, mas também estava preocupado com a cura emocional e espiritual daquele homem. Ele fez a mudança, a transformação de maneira completa. Nós, como igreja, nós também temos que ter essa visão. Ao olharmos para um indivíduo, nós temos que ver pessoas sedentas por uma transformação espiritual, uma mudança de vida, mas também precisam caminhar com mudanças sociais, mudanças físicas, psicológicas. Igreja, nós precisamos ter o carinho e o cuidado e a atenção de entender que as pessoas são pessoas amadas pelo Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, nós vamos trazer respostas espirituais, sociais, físicas, psicológicas, para que as pessoas então possam viver de maneira plena o propósito e o projeto de Deus para cada uma delas. Nós precisamos ser um ministério que deve ser direcionado para os de fora. No verso 11, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Se Jesus dissesse para aquele homem: olha, você está curado, pega suas coisas, vai embora, ele estaria andando pela cidade, lá para Cafarnaum, ele seria só mais uma pessoa. Ele seria uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa que estivesse andando pela cidade. Mas quando ele diz: pega a sua maca, carregue as suas dores, e vá adiante, e vá para a cidade, e vai passando pelas ruas. Isso quer dizer que ali ele estava colocando uma marca que nós como igreja temos que entender, que as nossas dores, as nossas dificuldades, o nosso passado, o nosso testemunho vai servir de engrandecimento do nome de Jesus Cristo, onde as pessoas vão nos olhar como igreja e ver a mudança completa das nossas vidas. Nós não somos pessoas comuns que andam pelas ruas. Nós somos pessoas curadas, redimidas, salvas pelo Cordeiro que se sacrificou naquela cruz. E nós precisamos anunciar a todas as pessoas, na certeza de que o nosso chamado está lá fora, está para as pessoas, está para a nossa cidade. E por último, o nosso ministério precisa gerar impacto. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. É isso que as pessoas devem ter, esse sentimento que as pessoas devem olhar para a nossa igreja e ver assim: uau! Nunca vimos nada igual. As pessoas devem olhar para nós, as pessoas devem olhar para a nossa igreja e ver assim: o que está acontecendo ali? É algo que eu nunca vi, que eu nunca experimentei. As pessoas entram e saem de lá transformadas. As pessoas entram de lá chateadas e saem com uma alegria renovada. Nunca vimos nada igual.
não são recursos financeiros que vão nos parar, não são dificuldades mundiais que vão nos parar. O que nós precisamos é continuar caminhando, porque a notícia que nós temos, não existe nada igual. Uau! Nunca vimos nada igual. Convido você a, nesse instante, durante o próximo louvor, a orar, pedindo ao Senhor direcionamento, um renovo, um fôlego novo para a nossa igreja, na certeza de que os próximos passos vão nos dar cada vez mais força para ir em direção às pessoas, para que nossa igreja possa ser reconhecida como lugar de salvação, de reconciliação, porque não existe nenhuma mensagem maior do mundo, melhor do mundo, do que a mensagem da salvação. Uau! Nunca vimos nada igual. Com as mãos que criaram os céus, me encontro onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, da rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória, e de pé, hoje sem medo posso cantar, da lama me tirou, da rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, de ti preciso me render. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, o pecado apagou. Graça que derrotou toda morte.
Senhor, nós fomos curados por Ti. O Senhor veio e nos transformou e nos limpou. O Seu amor, Senhor, nos libertou. Oh, Jesus, e por isso nós cantamos que nós estamos aqui, Senhor, prontos para Ti, Senhor, prontos para mergulhar no Teu amor. Vamos cantar, eis-me aqui, com toda a nossa força. Vamos lá. Eis-me aqui, de Ti preciso me render. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, pecado apagou. Estou curado. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, na graça estou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou. E na graça estou, na graça estou. Tenho certeza que essa pregação tocou no seu coração e a partir de hoje você vai tomar algumas decisões em relação à igreja, em relação ao seu envolvimento, em relação à sua visão, em relação ao que você vai fazer para o que Deus te confiou. Então eu quero te convidar agora a orar para que a gente pedir a Deus, para Deus iluminando a nossa semana e abençoando esse novo projeto. Eu tenho certeza que ele vai alcançar pessoas que a gente ainda nem conhece e pessoas que vão se tornar família pra gente, vão se tornar amigos, e tenho certeza que através dessa fase a gente vai vivenciar mais a presença de Deus. Então feche os seus olhos e quero orar com você. Pai, te agradeço pela oportunidade de fazer parte de um projeto relevante, de um projeto que transforma vidas e de um projeto que vai impactar o nosso meio positivamente. Senhor Jesus, peço pelos próximos passos em relação às nossas finanças, que o Senhor possa, mesmo em tempo de crise, em meio ao deserto, trazer a sua provisão, trazer o seu maná, trazer o seu sustento para que a gente possa fazer a sua casa de forma mais bonita, de forma mais atraente, de forma mais aconchegante para as pessoas. Por favor, Jesus, a gente confia no seu poder, a gente confia que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor é o dono de todos os recursos, o Senhor é o dono de todos os talentos, de todos os contatos, e o Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor possa encher o nosso espírito com a certeza, com um espírito de poder, um espírito de autocontrole, e que a gente possa saber que o Senhor está com a gente e vai impactar a vida das pessoas positivamente através da sua igreja. A gente quer fazer parte disso e a gente é muito grato por isso. Amém. Amém. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Que você se sinta motivado, empolgado a viver esse novo passo, esse novo caminhar, esse novo projeto da nossa igreja. A gente está muito animado, a gente não vê a hora de tudo isso começar e a gente poder fazer a inauguração do nosso novo local. Que Deus te abençoe. Então a gente espera aqui ou na próxima semana aqui na celebração online com novas atualizações do projeto da ICF. Um abraço, Deus te abençoe, valeu! Tchau!